Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós vamos começar mais uma aula interessantíssima. Vamos lá? Aula número 10. Eixo: ambiente e vida. Conteúdo: os animais. Animais em zoológico. Habilidade: aprender a seriar, organizar e classificar informações, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema em questão. Muito bem, nós vamos falar sobre o zoológico. Vocês estão preparados? Já prepararam sua caneta, seu lápis, seu caderno? Então vamos para a hora de estudar. Muito bem, você já foi a um zoológico? Não? Já foi? Então, o zoológico é onde os animais eles são adaptados, né? Não é o habitat natural deles, mas é um ambiente em que eles são cuidados. O zoológico ele pode ser visitado, né? Um lugar preparado onde tem várias espécies de animais, como nós já vimos, né? Existem muitas espécies e no zoológico nós encontramos essas espécies lá. Então, existem muitas, chega a ser animais aquáticos, terrestres, todo tipo de animal nós podemos encontrar no zoológico. Existem vários zoológicos no mundo, inclusive aqui na nossa cidade também tem um zoológico. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é um zoológico? Vamos lá? Zoológico. O zoológico é um local em que os animais são exibidos ao público com segurança. E cada um dos animais recebe cuidado especial, pois vem de um habitat natural diferente. Então, olhem para cá. Existem muitos habitats naturais, né? Existem muitos animais e cada animal possui uma cadeia alimentar, como nós já vimos. Cada animal possui um ambiente, o ecossistema onde ele vive, né? Onde ele precisa se alimentar. Então, esses animais, eles precisam estar inseridos na natureza e existe um ambiente natural onde eles se desenvolvem. Então, esse é o habitat natural. Vamos ver um pouquinho sobre o que é? O habitat natural é a própria natureza. É onde o animal silvestre participa de uma cadeia alimentar e interage com o meio ambiente. Então, podemos dizer que o habitat natural é a casa dos bichos, onde ele se alimenta, reproduz e sobrevive. Então, vocês têm a própria casa de vocês, né? Então, os animais, eles também possuem um habitat natural, que é a própria casa deles, onde eles se sentem à vontade. Então, o zoológico, ele é algo parecido com a casa, mas não é, que nós vamos ver. Então, existem alguns ambientes que eles são criados para que esses animais eles sejam cuidados lá, que são os ambientes artificiais, ou então habitat artificial também. Vamos ver o que é um habitat artificial, desculpa. São ambientes construídos pelo homem e são semelhantes ao habitat natural. São criados para que o animal se sinta em casa, para procriar e se desenvolver. Nós temos como um habitat artificial, como exemplo, é o zoológico. O zoológico ele é aberto. Existem vários tipos de zoológico, mas o mais comum nas cidades, nas grandes cidades, é um zoológico aberto, onde você pode passear, onde tem trilha, onde você vê as espécies, os animais, como é que funciona. Existem várias espécies, tem lugares que você pode até alimentar e tem outros lugares que você não pode alimentar o animal, porque cada animal ele tem uma alimentação especial, então você não pode, mas alguns zoológicos você até pode jogar um peixezinho ou alguma fruta para alguns animais. Então, como nós já vimos, existem vários ecossistemas na natureza, vários animais. Então, existem também as espécies de animais, né? São animais parecidos. O que são as espécies? São animais parecidos e que possuem a capacidade de se reproduzir naturalmente dentro de um grupo. A espécie é utilizada para classificar animais que existem na natureza. Então, olha para cá.
existe um cachorro, existe o gato. São duas espécies diferentes. Eles não podem gerar outro animal, o cachorro e o gato. Eles têm que cruzar com a mesma espécie. Então, por isso que existem vários grupos. Cada grupo ele precisa cruzar com o outro, o macho e a fêmea do seu próprio grupo. Então, o cachorro e a cadela, e o gato e a gata conseguem procriar, porque eles são da mesma espécie. E no zoológico, como nós falamos, existem muitas pessoas que trabalham nesse zoológico. E eles são pessoas especializadas em cuidar dos animais, profissionais do zoológico. No zoológico existem animais de espécies diferentes e para cuidar deles existem pessoas preparadas como biólogos, veterinários, zootecnistas, entre outros. Então todos esses profissionais eles atuam no zoológico, cada um cuidando de uma parte do animal. Uns cuidam da saúde, outros cuidam da alimentação, outros cuidam da reprodução e assim sucessivamente. Também da limpeza, né? Que existem muitos animais, eles precisam de uma logística muito boa para cuidar, né? Para limpar toda a sujeira que eles deixam e cuidar de todo o resto, né? Da alimentação, do ambiente. Então existem muitos profissionais que atuam no zoológico. Além disso, né, para que o zoológico ele seja útil, também existe outra função dele que a gente pode falar, que seria na conservação da espécie. Então, alguns animais correm risco de extinção, ou seja, podem desaparecer por conta disso é necessário criar um ambiente adequado para a sua reprodução. Exemplo, o peixe-boi. Então, vocês lembram que nós já falamos do peixe-boi uma vez? Ele demora muito tempo para se reproduzir, então ele precisa de cuidados especiais, onde é aí que entra os veterinários, né, que eles ajudam a espécie a se manter viva, dando comida para ela, né, num ambiente controlado. Então o zoológico também serve para isso. Outro ponto que o zoológico pode ajudar é na educação ambiental. A educação ambiental é responsável por preparar as pessoas para problemas ambientais e buscar a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade. Então, a educação ambiental nos dá a consciência, né, de preservação, a consciência de que os animais precisam ser cuidados. Então, quando você visita um zoológico, existem alguns guias, né, algumas pessoas que vão te orientando sobre essas questões ambientais. Isso é muito importante. Outra questão também de animais que vivem no zoológico e também na natureza, eles ajudam ele ajuda na reprodução deles, né? Que geralmente, quando existe uma caça excessiva, ocorre a ameaça a essa espécie, como nós vamos ver. Existem espécies que não conseguem sobreviver por conta das mudanças climáticas, queimadas, desmatamentos, poluição e caça ilegal. No zoológico, que é um ambiente controlado, os veterinários ajudam a espécie a procriar e não chegar à extinção. Um exemplo é a da arirânia. Ela é uma espécie muito ameaçada porque ela é muito caçada. E ela também não consegue se reproduzir por conta do clima, né, das mudanças climáticas. Ela é considerada como uma onça do mar. Ela pesca muito bem, ela é um animal que pesca muito bem e ela tem presas muito afiadas. Elas fazem tocas na terra e ela é um bicho, né, muito controlador. Ela controla todo o território em volta dela. E a reprodução dela também é iniada, ela tem vários filhotes, mas mesmo assim ela tem desaparecido de várias regiões da Amazônia por conta da caça excessiva, por conta das mudanças climáticas. Então, esses animais eles precisam de cuidados especiais, eles precisam ter um cuidado especial por conta da saúde deles, que é também frágil, né? Por conta da caça, às vezes, eles acabam caindo nas mãos de pessoas que querem contrabandear ou vender até mesmo esses animais. Então, quando eles chegam no zoológico ou numa clínica especializada, eles precisam dos cuidados. E aí nós
começamos a entender um pouco sobre o que é a saúde dos animais. No zoológico, os zoológicos eles ajudam também na recuperação dos animais vítimas de tráfico de animais, atropelamento e queimada, etc. Os veterinários examinam o animal e, se possível, ele volta para a natureza ou permanece sob os cuidados do zoológico. Então, existem alguns animais que eles conseguem se readaptar à natureza. Eles conseguem viver no zoológico, mas os especialistas ajudam ele a recuperar, né, a saúde e voltar para o ambiente natural. Mas outros não conseguem voltar para o ambiente natural, então eles ficam no zoológico. Pela adaptação dele ser difícil, então às vezes alguma fratura, alguma coisa mais séria, então ele precisa ser cuidado durante muito tempo e ele acaba se acostumando a viver no zoológico. Então, alguns animais conseguem, outros não, a conviver, a voltar para a natureza e caçar novamente, aprender a caçar, a viver naturalmente. Então, alguns animais conseguem, outros precisam se readaptar, né, à natureza. Então, o zoológico ajuda também nisso. Outro ponto que o zoológico ele ajuda, né, que ele nos ajuda também no conhecimento, são as pesquisas. Os zoológicos desenvolvem a pesquisa, estudando as espécies de animais selvagens que só poderiam ser observadas na natureza, onde são nativos, habitat natural. Então, existem algumas espécies que nós não podemos chegar nem perto, porque elas são selvagens, né? São carnívoras, tipo um leão selvagem, que não pode ir lá de qualquer forma e chegar perto de um leão, porque ele é carnívoro, mas dentro do ambiente do zoológico, ele é um ambiente controlado, então você pode ir lá visitar, ver que ele está ali em segurança, de longe, né? Mas existem outros tipos de zoológico, além desse que tem nas grandes metrópoles e cidades, existem outros zoológicos, que a visitação é de outra forma, como nós vamos ver aqui. Os animais selvagens no zoológico. Em zoológico de vida selvagem, os animais são mantidos em condições mais próximas das naturais, sem grades e gaiolas. É permitido aos visitantes passeios em carros nas áreas controladas. Então, existem lugares, existem zoológicos que o carro vai, mas o ambiente é totalmente controlado. Os leões, as zebras, as girafas vivem num habitat muito, muito, muito próximo do natural e que o carro pode entrar, já são acostumados, né, a conviver com seres humanos também. Então, a visitação é diferente. Pode jogar carne, pode verificar como eles vivem, né? É bem próximo do natural. E um carro de passeio, né, passa pelo habitat deles, onde eles estão inseridos. Então, esse tipo de zoológico é bem mais próximo do habitat deles natural. Então, é bem mais controlado. Mas é nesse tipo de zoológico que os animais se desenvolvem lá e conseguem até se readaptar à natureza. Existem também zoológicos na nossa região, na região amazônica. Zoológico na região amazônica. Então, nossa região, né, onde nós vivemos. E aqui existem muitas espécies. Existem muitas espécies de animais na região amazônica por conta da grande biodiversidade da floresta tropical. Nos zoológicos da região norte, podemos encontrar algumas espécies nativas, como mico-leão-dourado, sucuri, onça-pintada e muitas outras. Em nossa região amazônica existem muitos animais, e dentre esses animais, alguns estão em extinção. Lembra que a gente já comentou sobre o que é extinção quando um animal é muito caçado, ou o ambiente é alterado, ou a poluição também ajuda com que as espécies sumam. E outra coisa também é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela pode ser alterada de alguma forma e o animal não consegue sobreviver. Mas, como nós vemos aqui, um dos animais muito caçados, né? E eles também são muito difíceis de serem encontrados, eles não conseguem se reproduzir por conta de vários fatores, que é o mico-leão-dourado.
ele tem hábitos noturnos, né? Ele gosta da noite e ele gosta também de comer frutas, gosta de comer insetos e é um animal que, infelizmente, está em extinção. Quando eles não conseguem se desenvolver muito bem mais na natureza, eles precisam de ajuda. É aí que entra os biólogos, entra todas as pessoas que estudam os animais para que eles não sumam de vez. Se eles não conseguem se reproduzir, eles somem e, enfim, eles não conseguem mais sobreviver. A espécie deles entra em extinção. Outro animal também que nós temos aqui é a onça-pintada, como vocês podem ver. A onça-pintada, ela também é um animal que vive na nossa região, mas que ela é muito caçada. E ela vive na fronteira também, ela vive em outras regiões, não só na nossa. Ela gosta muito de caçar animais na floresta, né? E ela é carnívora. Além de ser um felino muito forte, muito pesado, e é encontrado também em alguns zoológicos. Existem animais que não são da nossa região, mas que são também encontrados no zoológico, como nós vemos agora, são os animais exóticos. O que são os animais exóticos? Animais exóticos são aqueles que não pertencem à fauna original do ambiente em que se encontram. Ou seja, ele não vive, ele não nasceu ali. Normalmente, esses animais são retirados de seu habitat e introduzidos em outras regiões. Exemplo, o caramujo africano. Então, olhem para cá. Algumas espécies, eles não nascem, não são nativos, não nasceram naquela região, mas de alguma forma eles chegaram em outras regiões através da reprodução dele. Ele foi avançando, avançando e chegando em outras regiões. São animais que se adaptaram ao ambiente, àquele ecossistema, àquele lugar novo, né? Que não foi aquele que ele nasceu, mas que ele se adaptou, que ele cresceu e que ele se desenvolveu. Então, ele chega em outras áreas e se desenvolve em outras áreas. Existem também, quando nós vamos ao zoológico, existem alguns animais que são os animais silvestres. Animal silvestre é todo um animal que não é domesticado, que vive em ambientes naturais, tais como florestas, savanas, lagos, oceanos, entre outros. O exemplo é a sucuri. Então, todo animal que ele não pertence àquele ambiente, que ele já viveu na natureza, sozinho, se desenvolveu, e depois ele é pego daquela natureza, ele é silvestre. Por isso que tem muitos animais silvestres que são proibidos, que é proibida a caça, proibida a alimentação deles, não podemos caçá-los por conta disso, porque eles são silvestres. E também existem alguns animais de outras regiões do mundo, que são encontrados no zoológico. Animais de lugares diferentes podem ser encontrados em zoológico, por exemplo, zebras, elefantes, girafas e os leões, que não são nativos do Brasil, mas podem ser encontrados no zoológico. Então, existem muitos animais que a gente não encontra na nossa floresta aqui no Brasil, mas que as pessoas trazem ele de outros lugares para que a gente possa conhecer eles no zoológico. No zoológico a gente tem um contato melhor com eles, como, por exemplo, alguns animais que estão aqui, a girafa, por exemplo. Você não encontra na floresta amazônica, você não encontra no dia a dia, nosso dia a dia, né? Então, ela é de outro lugar, ela é de outro ecossistema, mas no zoológico é possível que ela seja exposta. Você pode ir lá visitar alguns zoológicos em São Paulo que possuem girafas, zebras e até mesmo leões. Mas eles não são do ambiente natural do Brasil, eles são da savana. Eles possuem um ecossistema lá onde eles conseguem se desenvolver naturalmente, eles conseguem participar do ecossistema, eles conseguem... Lembram que nós falamos da cadeia alimentar? Que na cadeia alimentar eles conseguem caçar e ser caçados, eles conseguem reproduzir. Então, no ambiente natural, eles conseguem fazer isso, mas no artificial, eles precisam da ajuda de profissionais para que eles sobrevivam no zoológico, dos cuidados e tudo mais, para que nós possamos ir lá e visitar.
Então, o zoológico é um ambiente controlado, artificial, e que nós podemos utilizar para estudar e aprender muito mais sobre os animais. Muito bem, agora chegou a hora, você está preparado? Vamos para o nosso exercitando. Muito bem, chegou a hora do nosso exercitando. Você já pegou seu caderno para resolver as questões? Então, vamos para a primeira questão, número 1. Para que serve o zoológico? Lembram que nós falamos um pouquinho sobre para que serve? Então, vamos para a questão número 2. Número 2. O que é o habitat natural e o artificial? Tudo bem. Vamos para a próxima questão, número 3. O que é um animal silvestre? Lembra que nós falamos um pouquinho sobre o que é o animal, os animais, o que são os animais silvestres? Então, vocês terão 10 minutos para resolver e daqui a pouquinho nós estamos de volta para fazer esse exercitando juntos. Vamos lá?
Muito bem. E aí, vocês conseguiram resolver? Legal, agora vamos resolver juntos. Vamos lá? Número 1. Para que serve o zoológico? Para que serve o zoológico? Vamos ver? Número 1. Os zoológicos servem para cuidar dos animais, para pesquisa e para... Lembra que nós falamos? Para pesquisa, exposição dos animais e também para o cuidado. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre isso? Então, o que é? Vamos ver? Número 2. Habitat natural é a própria natureza. Lembra que nós falamos que é como se fosse a casa do animal, é onde ele naturalmente vive e é livre para isso. Habitat natural é a própria natureza e também liberdade, onde ele vive livremente. E o habitat artificial é criado para ser semelhante à natural, que são os zoológicos. É um lugar criado para que eles se desenvolvam como se fosse natural, mas é algo criado pelo homem para que eles sejam expostos, né? Para que eles sejam pesquisados e assim nós possamos ter mais conhecimento sobre eles também. Vamos para a próxima questão? Questão número 3. O que é um animal silvestre? Muito bem, agora vamos ver o que é. Número 3. Os animais silvestres que vivem livres em seu habitat natural. Um animal que não é domesticado. Ele não é domesticado, ele não se adapta à domesticação. Existem alguns animais como o boto cor-de-rosa. Você não pode domesticar, colocar um boto cor-de-rosa lá na sua casa, ou então num zoológico também. Ele não consegue se adaptar, ele precisa do ambiente natural, então ele é um animal silvestre. E por conta disso, né, os animais silvestres eles vivem livres, eles são proibidos também de ser caçados. A maioria deles não podem ser caçados por conta disso, por eles não se adaptarem a cativeiro, eles não podem ser caçados e eles não se adaptam a um ambiente doméstico. Então, os animais silvestres são aqueles que não são domesticáveis, vivem sempre soltos. E as pessoas não podem também caçá-los, porque eles são proibidos. Você vai ver muito como o mico-leão dourado, como nós falamos. Ele é um animal silvestre. Muito bem. Agora chegou a hora do nosso resumo do conteúdo. Vamos nessa? Muito bem, chegou a hora do nosso resumo do nosso conteúdo. É a hora que a gente chega e vê tudo aquilo que nós aprendemos, que nós utilizamos nessa aula. Então, vamos ver o nosso resumo agora. Vamos lá? Então, o zoológico foi criado para manter animais seguros e serem exibidos ao público. Lembra que nós falamos que é nesse momento, nessa exibição, que nós podemos ter contatos com animais que normalmente nós não vimos no nosso dia a dia, no nosso ambiente, mas o zoológico pode trazer para perto, né, para que a gente tenha contato. Os animais vivem em ambiente adaptado. Existem dois tipos de habitat. O natural, que é a casa do animal, onde ele vive naturalmente, e o artificial, que é um ambiente criado para ele sobreviver, para que ele continue se reproduzindo, né? Lembra que nós falamos? Outra questão é a saúde dos animais. Ela é importante. E para os cuidados, existem os veterinários e outros profissionais no zoológico. Então, existem vários profissionais envolvidos no zoológico. E cada um é preparado para cuidar de uma parte do animal. Uns cuidam da saúde, outros cuidam da alimentação e outros cuidam ali da limpeza. Muitos profissionais, porque o zoológico ele se assemelha à natureza, então precisa de pessoas ali trabalhando para que funcione. Existem animais nativos e animais de outras regiões no zoológico. Com isso, nós percebemos a diversidade de espécies
espécies. Então, no zoológico existem muitas espécies diferentes. Existem felinos, existem elefantes, existem girafas, zebras, muitos animais das mais diversas áreas do mundo, para que nós possamos ter um contato mais pessoal com ele. Quando você tiver a oportunidade, se você puder ir no zoológico conhecer, nós temos na nossa cidade também um zoológico. Então, se pesquisar também, muito bem. Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma aula. Então é aquele momento que eu peço para que vocês lembrem sempre dos horários das aulas, que você se organize seu material, organize um momento seu, né? Fala para o seu pai, para sua mãe, o horário que vai começar as aulas. Os pais e as mães também podem ajudar a não fazer barulho, né, na casa, para que tenha concentração ali nos estudos. Outra coisa que você pode fazer também é pesquisar o assunto da aula, o conteúdo. Você pode pesquisar em outros livros, pode pesquisar também na internet. Além disso, nós também temos algumas questões a mais. Se você quiser aprender um pouco mais, nossa plataforma Saber Mais, você pode pesquisar na internet. E lá existem alguns exercícios complementares, onde você pode utilizar o que a gente aprendeu aqui nas aulas também lá. Além disso, lá também existem as cartelas, né? Tudo que nós passamos aqui na plataforma também você pode encontrar. Muito bem, espero que vocês tenham aprendido bastante e eu espero vocês aqui na próxima aula. Vamos falar de outros assuntos muito mais interessantes, muito mais legais e eu espero que vocês estejam aí, hein? Vou esperar vocês na próxima aula. Muito bem e até a próxima!